Olá, com muito orgulho eu recebo hoje o professor William Cereja, um dos mais importantes autores da área de língua portuguesa no Brasil. Autor de inúmeros livros voltados para o ensino de redação, gramática, literatura. Entre eles, Português Linguagens, Gramática Reflexiva e uma série de livros chamada Interpretação de Textos, desenvolvendo a competência leitora, que é uma coleção vertical do ensino fundamental 1 ao ensino médio. William, muito obrigado pela sua atenção em conceder um horário na sua agenda tão repleta para falar comigo, para falar conosco. É um prazer imenso tê-lo aqui. Olá, Canto. Olá, professores. Olá, estudantes. É com muito prazer que eu aceitei o convite desse grande amigo, professor Canto, a quem eu tanto admiro, e já cheguei a dizer para ele, em certa ocasião, que se ele tivesse sido meu professor, certamente eu seria um químico hoje. Tal é a forma como ele ensina a química, uma forma muito encantadora. Então, para mim, é um prazer fazer parte desse grupo que tem aí à frente a coordenação do professor Canto. Muito obrigado. Eu tive a oportunidade e a honra de falar com o professor William durante inúmeras vezes na nossa carreira. Tivemos a oportunidade de desenvolver um projeto interdisciplinar alguns anos atrás e eu aprendi muito com ele. E hoje eu gostaria de fazer algumas perguntas para podermos nos iluminar com a sabedoria, com o conhecimento dele, falando um pouquinho especificamente a respeito de interpretação de textos na prova do Enem. Uma prova onde existe um estilo de texto, acredito eu, né, William, que o termo certo seja gênero... Gênero textual ou gênero do discurso. Isso. Bom, o professor William, como eu disse, ele é autor e PhD na área de linguística aplicada. E eu queria começar, William, perguntando para você, o que você pode nos dizer acerca desse gênero textual tão recorrente na prova de Ciências da Natureza do Enem? Bom, primeiro que eu não vou fazer propriamente uma discussão a respeito da química na prova de Ciências da Natureza do Enem, não é a minha praia, eu não saberia fazer isso, mas o que caracteriza bastante a prova do Enem é esse exame apresentar um conjunto de questões que não dependem propriamente de conhecimentos mais específicos. Uma vez que a resolução da questão depende basicamente de uma compreensão do texto, de uma boa leitura do texto. E isso vale tanto para ciências da natureza, quanto ciências humanas, como também em linguagens, né? Eu diria até que para a matemática também, muitos dos enunciados da matemática, basta acionar a sua competência leitora, as habilidades que você já tem desenvolvidas, e você vai resolver algumas questões de matemática simplesmente compreendendo o enunciado da questão. Evidente que na área de língua portuguesa, as habilidades de leitura elas são bastante amplas, ou seja, o tipo de habilidade que se trabalha é diversificado. Então, você pode ter questões que envolvem uma comparação, uma relação, um levantamento de hipóteses, uma inferência, às vezes é uma relação de intertextualidade. Então, na área de linguagens, o leque das habilidades é bastante amplo. Eu não conheço tão profundamente a prova do Enem em outras áreas, como conheço a nossa. No entanto, pelo que eu já andei observando, é possível responder a questões de qualquer área, apenas com o que o estudante já tem de habilidades construídas na área de leitura. Ou seja, são questões que não exigem conhecimentos técnicos, teóricos mais aprofundados.
E eu acredito que é nesse terreno que eu poderia trazer alguma contribuição, mesmo que pequena, já que eu entendo que essas questões sejam muito fáceis e não tem muito segredo. Mas, enfim, estou à disposição para a gente conversar a respeito. Ou seja, quem, durante sua escolarização, investiu na sua capacidade leitora, se tornou um leitor ávido, um leitor capaz de refletir sobre aquilo que está lendo, um leitor realmente alfabetizado no sentido completo do termo, ele se vale disso em outras situações que não da língua portuguesa apenas Exatamente. do ensino formal da língua portuguesa. Nos acompanham Exatamente, Cleiton. professores de ciências da natureza, de física, química, biologia, nos acompanham alunos que estão fazendo licenciatura e logo serão nossos colegas, e também alunos que estão prestando Enem. Podemos exemplificar, então, com algum caso, tudo isso que Podemos. você nos disse? Você, entretanto, me fez uma pergunta a respeito dos gêneros, né? E acho que faltou fechar essa questão. Quer dizer, na verdade, não existe um único gênero nas provas do Enem, e nem é possível dizer que os gêneros que caem em língua portuguesa são os mesmos gêneros textuais de uma prova de ciências da natureza. Na prova de língua portuguesa, por exemplo, há um número significativo de gêneros textuais relacionados ao campo da literatura, à esfera literária. Então, é um poema, é um fragmento de um romance, fragmento de um conto, você pode ter uma canção, e muito frequentemente também há notícias, reportagens, ensaios críticos, textos de jornal puramente informativos, textos de natureza científica, que pode ser, por exemplo, um artigo de divulgação científica. É comum haver textos de opinião, né, de jornal ou não. Enfim, os gêneros são muito variados. Pelo que eu pude observar na prova de química, por exemplo, os gêneros variam um pouco. Às vezes, é um texto de divulgação científica, e é fácil identificar isso, por exemplo, quando você tem uma fonte que é uma obra dessa área. Alguma coisa ligada à medicina, área médica, ou à área de química, especificamente. Então, são textos ou científicos, propriamente ditos, ou textos de divulgação científica. Qual é a diferença? É quando você tem, por exemplo, uma revista como Super Interessante, aquilo não é uma revista científica. Né? Uma revista científica, ela é produzida e lida, consumida por cientistas, gente que está fazendo ciência. É diferente do leitor da revista Super Interessante, que normalmente é um jovem que está fazendo ensino médio, por exemplo, e que se interessa por assuntos de ciência. Então, aquele texto, embora ele tenha uma natureza científica, o texto normalmente, o gênero normalmente, pode ser uma reportagem, pode ser uma entrevista. Então, eu tenho gêneros do jornal, da esfera jornalística, aplicados dentro da área da ciência. Então, daí resultar gêneros como texto de divulgação científica, como, por exemplo, um verbete de enciclopédia, está na mesma esfera, né, da divulgação do conhecimento. Eu posso ter uma aula, então uma aula presencial, por exemplo, também é um texto que está dentro da esfera da transmissão de conhecimentos científicos, mas que não é o mesmo que um artigo um artigo de divulgação científica, nem é um verbete de enciclopédia, é um outro gênero. Então, na prova de ciência da natureza, pelo que eu andei observando, o mais comum é isso: ou é um texto científico, ou é um texto de divulgação científica, pode ser parte de uma notícia ou de uma reportagem sobre assunto científico, e pode ser simplesmente um enunciado criado para um fim de avaliar, ou seja, os enunciados de prova normalmente, como o aluno sempre fez durante a escola. Então, quando ele resolve uma questão de química, de física, de história,
ele tem contato ali com o texto didático, que é um outro gênero ainda. É um gênero da esfera escolar, não da esfera científica e nem da esfera jornalística. Então, dentro da escola, eu também tenho vários gêneros que circulam. Por exemplo, a famosa dissertação do Enem é um dos gêneros que circulam na esfera escolar. Então, a aula, o seminário, né, são gêneros que estão circulando ali dentro. E o enunciado de provas também é um gênero. Tá certo? Então, esse é um gênero que cai frequentemente nas questões do vestibular ou do Enem. O que caracteriza esse tipo de gênero do enunciado de prova? É a assertividade? É algum tempo Sim. verbal em específico? É alguma construção gramatical que possa saltar aos olhos do leitor? Bem, é preciso verificar que tipo de questão, né? Porque Aham. quando você tem uma questão dissertativa, a questão vai ter um determinado comportamento. E quando é uma questão de múltipla escolha, você pode ter variações. Também é preciso observar se essa questão se vale de um outro texto ou não, de um texto de terceiro. Então, eu posso pegar um trecho de um texto de divulgação científica, começar assim: leia este texto. Então, ou então nem vem a comanda leia, que já faz parte da questão, que é um gênero escolar propriamente. Então, já vem o texto logo de cara, o aluno sabe que ele tem que ler aquele texto, e a partir da leitura começa a questão. E aí vem o enunciado. Considerando isto, considerando aquilo, pondere, considere as assertivas a seguir. Então, de modo geral, é muito comum a presença de verbos no imperativo. Uhum. É uma linguagem que tende à impessoalidade. Então, nunca o examinador, né, vai escrever ali eu acho tal coisa, ou do meu ponto de vista, quer dizer, não importa o ponto de Você que vista está do... vivendo agora, ou algo do... Exatamente. Isso não existe. Quer dizer, é sempre... Isso é próprio de gêneros da esfera do saber, né? Uhum. Da esfera institucional, escolar, acadêmica. Daí ser muito comum a presença de estruturas com sujeito indeterminado, ou mesmo na voz passiva. Sabendo-se que, né, tendo como base o princípio de que, você São percebe? Quer dizer, feitas não as tem alguém. afirmações. São coisas mais gerais, mais impessoais. E quando vem a comanda do que deve ser feito, que é marcar, assinalar, identificar, relacionar, isso costuma vir normalmente no modo imperativo. Faça, relacione, considere, escolha. Então, esse é o formato, normalmente, desse tipo de questão. Vamos a um exemplo, então? Vamos lá. Essa aqui é sobre a esquistossomose, né? Uma pergunta de biologia dentro da prova de ciências da natureza. Queria que você comentasse alguma coisa sobre ela, porque ela começa falando que a esquistossomose caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço causada. Me parece que é muito forte essa ideia na primeira frase, né? O verbo correspondendo à ação, não é isso? Às vezes, numa resolução de questão, você pode ficar um pouco atrapalhado, porque você tem vários elementos e, às vezes, pode ter a dúvida de a qual daqueles elementos determinada palavra se refere. Uhum. Isso é muito comum quando se faz uso, por exemplo, de pronomes. Quando você tem um pronome oblíquo, por exemplo, um o, um lo, um lá, né? Ou quando você tem um pronome relativo, que, o qual, dentro do qual, a qual, né? Ou seja, pode vir preposicionado ou não. Então, às vezes um pronome indefinido, às vezes um pronome demonstrativo, aquele, aquela, este. Então, é preciso estar muito atento ao emprego dos pronomes, porque isso é fundamental na compreensão do texto. Então, por exemplo, nessa questão eu já percebi que a palavra causada, Uhum. ela é muito importante para a compreensão. Por exemplo, o que é causada?
caracteriza-se, a esquistossomose caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço causada pelo verme. Uhum. Então, se refere à esquistossomose ou à inflamação? Refere-se à inflamação. Essa inflamação do fígado e do baço é causada pelo verme. Então, a esquistossomose é uma doença Uhum. que se caracteriza pela inflamação do fígado e do baço. E essa inflamação é causada pelo xistossoma mansoni, é assim que se fala? Exatamente, é o famoso Xistossomo. xistossoma, né? Xistossoma mansoni. Inclusive, é uma curiosidade interessante que quando o nome da espécie ele é sempre grafado com duas palavras em itálico. E quando homenageia uma pessoa, é comum se colocar o i no final, que é o caso de Uhum, Xistossoma manzoni, senão seria manson apenas, né? Trypanosoma uhum, cruzi e não cruz, e assim por diante, né? Então, há uhum. vários nomes próprios que com o apenso i no final acabam sendo usados no nome da espécie. Ele prossegue dizendo que o contágio ocorre depois que larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Bionfalaria, seu hospedeiro intermediário, e penetram aí, parece que também é um verbo que chama atenção, né? Quem penetra? Penetram Uhum. as larvas do verme na Isso. pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Eu acho que até aqui houve uma contextualização, Uhum. né, do que é a doença, como é que ela acontece, como é que se dá o contágio que ocorre depois que larvas são liberadas na água pelo caramujo, Uhum. e penetram na pele humana. Certo. Então, a primeira coisa que é feita é um diagnóstico. Após o diagnóstico, Uhum. aí ele vai contrapor. O tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Certo. Então, pelo que eu entendo aqui, até hoje, esse é o tratamento que vinha sendo praticado, né? Ou Certo. seja, dava-se um remédio à Uhum. pessoa, ela tomava esse remédio e com ele se matava o parasita que estava no organismo da pessoa. Sim, sim. O texto fala em seguida que uma nova estratégia terapêutica. Temos uma contraposição de ideias ou uma adição de Isso. ideias nesse caso? Há uma contraposição entre qual era o tratamento tradicional, como é que ele era praticado, ou seja, por meio de um medicamento tomado, né, Uhum. via boca, e agora há uma nova estratégia que se baseia na utilização de uma vacina, Certo. feita a partir de uma proteína extraída do verme, que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir. Uhum. Então, acho que a questão está bem clara, que há uma oposição entre um tratamento tradicional, que consistia basicamente em agir quando o fato já era consumado, e agora uma nova forma de tratamento, que é a vacina, que consiste no combate e também na prevenção da doença. Perfeito. Eu entendo que essa é a contraposição. Aí nós temos então um exemplo de um texto de um paper, né, de um texto científico de uma revista científica, né, que foi extraído para a partir dela fazer a criação de um enunciado agora sim, Uhum. assertivo que vai dizer escolha entre as alternativas alguma coisa que esteja de acordo com o que está sendo pedido. Exato. A observação da fonte é sempre muito importante. Às vezes chega a ser decisivo. Certo. Às vezes até, como hoje em dia se utilizam muito as fontes da internet, Uhum. olhar o nome do site, né, a procedência, às vezes o endereço vem com algumas outras informações que são úteis para a resolução da questão. Aqui, nem tanto assim, Uhum. mas nós sabemos, sobretudo neste contexto de pandemia, quem é a Fiocruz, Sem dúvida. né? E o papel que ela vem desenvolvendo hoje no combate ao Covid-19.
Ou seja, Nós nenhum... temos noção do que a Fiocruz faz. Então, essa é uma publicação feita pela Fiocruz falando a respeito dessa vacina. Quer dizer, nenhuma leitura é dissociada do contexto em que nós vivemos, né? Ou seja, o nosso repertório ele é fundamental na intelecção de um texto, ainda que ele possa ser de uma área da ciência sobre a qual, eventualmente, o aluno nunca ouviu falar. Claro que ele já ouviu falar sobre esquistossomose, mas admitindo que fosse um texto sobre alguma coisa muito diferente, ainda assim, se a citação fosse da Fiocruz, isso é uma importante luz que acende para Uhum. ativar um repertório pregresso desse Sim. candidato, não é isso? E também para levantamento de hipóteses e inferências. Por exemplo, você pode ter um fragmento de um texto extraído de um livro. Uhum. Dependendo do nome daquele livro e do autor, o aluno pode levantar hipóteses sobre o que trata aquele livro. E Uhum. isso pode auxiliá-lo a identificar a alternativa correta. Perfeito. Da mesma forma, ele pode fazer algumas inferências do texto, levando em conta que o título é tal e que o texto está dizendo sobre tal coisa, né? Esse é o conteúdo dele, eu posso inferir que o objetivo da questão seja aquele. Entendo. Então, isso sempre são fontes importantes para a gente estar olhando, né? Ajuda muito. Perfeito. E aí ele coloca aqui que uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional. Então ele, mais Uhum. uma vez, evoca essa contraposição, não é? Na última frase, né, que começa em uma nova estratégia, Uhum. aqui começa a contraposição com o que veio acima, que era o tratamento tradicional. Então, a questão ela vai se resolver no último período, ou na última frase. Em particular, logo no final, a partir do pronome relativo que, e esse que se refere a quem? Se refere à vacina, Uhum. não é a proteína. Então, uma nova estratégia baseia-se na utilização de uma vacina que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Então, o enunciado da questão é o que vem em seguida. Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento antigo Uhum. é que ela poderá. Então, temos que fazer a escolha. E é claro que ler adequadamente cada item da questão é muito importante. Por exemplo, eliminar o caramujo para que não haja contágio. Né? Não é com uma vacina que você vai eliminar um caramujo. Está Para completamente impedir fora do a contexto proposto. penetração do parasita da Uhum. pele, também não vai evitar. Isso vai acontecer. O problema é o depois. Impedir o acesso especificamente para o fígado, e eu considero sem sentido essa afirmação, não tem nada a ver. Quer dizer, se o esquistossomo já adentrou o organismo, ele teria sido já combatido pelo mecanismo de defesa desencadeado pela vacina, né? Eliminar o esquistossomo antes que ocorra contato com o organismo. Como que seria eliminar isso? Né? Seria no mundo exterior? Não, Onde são a vacina com hipóteses. certeza não atua. Não atua, né? Não tem como atuar. E, por fim, Eliminar o isso último só. elemento, eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação de sintomas. Me parece que, olha o que diz esse último trecho, né? Uma vacina que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater, ou seja, o contato é inevitável, poderá ocorrer o contato, Uhum. mas são os anticorpos que a vacina provoca, né, Uhum. estimula a criação dos anticorpos, são os anticorpos que vão combater e ou prevenir a doença. Então, me parece que é o item mais apropriado. E eu, sinceramente, não compreendo, não entendo nada de vacinas, mas é uma questão que eu diria, é simples. Sim. E questões simples como essa existem também na prova de história, na prova de geografia. Às vezes é apenas uma identificação de uma informação que está no mapa, por exemplo, uma leitura atenta de um texto historiográfico que vai exigir uma relação com alguma coisa da atualidade.
Enfim, acho que é ler, basicamente ler. Justamente essa capacidade de intelecção do texto que vai diferenciar uma pessoa que consegue, por exemplo, resolver uma questão sobre um tema que nunca ouviu falar, algo que pode Exato. acontecer e acontece com certa frequência em ciências da natureza. Uhum. Há um medo muito grande de alguns estudantes quando ouvem falar, quando veem no enunciado, quando leem um tema sobre o qual nunca ouviram falar. E a primeira Uhum. reação é de eu não sei nada acerca disso. No entanto, a capacidade de ler com calma, identificando um sujeito, um verbo, a quem se refere esse verbo, e como você disse, um Uhum. pronome relativo a quem ele se refere, que ele está evocando que ideia anteriormente apresentada e complementando essa ideia, isso é fundamental na busca de uma alternativa. E evidente que desprezar a interpretação das alternativas é jogar fora uma grande oportunidade, porque É, a prerrogativa de analisar as alternativas é parte inerente de uma prova de múltipla escolha, não? sim. A escolha de uma alternativa muitas vezes é feita por exclusão. Uhum. Mas é importante mencionar que a exclusão não é apenas uma ação de verificar o que está certo e o que está errado. Muitas vezes aquilo que está colocado nas alternativas é correto, é possível, mas não tem conexão com a parte de cima, ou seja, com o enunciado, com o texto. É uma relação possível, mas não estava no texto, então não é a resposta desejada, né? Ou seja, sempre lembrar que a alternativa deve responder aquilo que foi perguntado e não meramente uma Exatamente. frase correta por si de forma hermética. É isso? Sim. Às vezes, inclusive, poderia haver outras alternativas que não estão na questão, mas poderiam estar se a questão tivesse além de 5 opções de resposta, né? Uhum. Haveria um sexto, um sétimo elemento, seria perfeitamente possível. Mas é preciso ver qual é o tópico daquela questão exatamente que eles estão querendo. No ensino de língua portuguesa é muito comum a necessidade de levantamento de hipóteses pelo aluno, não é isso? Uhum. Se fosse uma Sim, questão aberta, isso estaria em jogo. sim. Uma questão aberta sempre dá mais oportunidade de o aluno exprimir aquilo que passa por sua cabeça. Uhum. Então, se ele tem um conhecimento prévio, ou mesmo quando não tenha, mas enfim, ele tem a oportunidade de unir informações que estão no texto com as informações que ele traz da vida, do conjunto de conhecimentos que ele já construiu, Uhum. e aquilo tudo é coerente, faz sentido, ele pode expor o que ele está pensando e se aproximar um pouco mais, um pouco menos da resposta pretendida pela pessoa que elaborou a questão, né? Então, há um risco, sempre há algum risco de erro, evidentemente, mas quando o aluno tem uma possibilidade como essa, de uma questão um pouco mais aberta, mais ampla, a possibilidade de acerto também aumenta muito, né? É diferente de uma questão de múltipla escolha. Mas uma questão de múltipla escolha bem feita, ela também permite muitos movimentos de relações de causa e consequência, ela pode implicar uma comparação, ela pode implicar uma determinada inferência, né? Claro que a exclusão pura e simples, porque aquilo é ilógico, porque aquilo não foi perguntado, ela também será levada em conta, evidentemente. Mas o que eu quero dizer é que não basta apenas buscar aquilo que é um pouco mais, aquilo que é lógico, que você pode ter uma resposta que também é lógica, mas não ser a resposta, porque ela não tem uma conexão adequada com a parte de cima. O adjetivo orgânico ele é muito traiçoeiro, porque pensando exclusivamente em química, ele se refere a uma parte da química, mas num senso mais amplo, num contexto biológico e ambiental, o termo orgânico é usado para se referir àquilo que veio de organismo vivo. E
vamos comentar um pouquinho agora essa questão aqui sobre alimentos orgânicos, onde o adjetivo é usado nesse segundo senso, nesse segundo sentido que eu coloquei. Primeira informação que o texto passa é que um alimento orgânico precisa ser certificado. Uhum. E essa certificação é feita com um selo. Uhum. Esse que a gente vê em supermercado de orgânico. Então, Uhum. para chegar àquele selo de orgânico, foi preciso atender uma série de requisitos dessa instituição certificadora. E esse selo garante ao consumidor que, além de ser um alimento isento de agrotóxicos, então esse alimento está se referindo a quê? Ao alimento orgânico que foi mencionado logo no início do texto. Uhum. Tem que ser um alimento isento de agrotóxicos, portanto, é o que quase todo mundo sabe, né? Ou seja, que os alimentos orgânicos, eles não têm na sua produção, não têm agrotóxicos, senão não seriam orgânicos. Uhum. Então, eles são isentos de agrotóxicos, mas não é só isso. Quer dizer, além dessa exigência básica, ele também tem de ser produzido com técnicas planejadas e controladas, que não foram mencionadas. Tá? Mas existem outros requisitos para que o alimento possa ser considerado orgânico. A técnica de produção desses alimentos, então, quais alimentos? Os alimentos orgânicos. Então, é interessante o emprego desse pronome demonstrativo nesse caso, porque até então ele vinha usando a expressão alimento no singular, alimento orgânico e depois alimento. Uhum. Também a palavra produzido, olha a concordância dessa forma verbal, é também masculino singular, forma verbal no particípio. E daí ele ter esse jeito de adjetivo. E é por isso que concorda também. Né? Se fosse feminino, por exemplo, uma matéria seria produzida. Perfeito. Então, é o verbo produzir no particípio numa função adjetiva aqui, no masculino. Quer dizer, Então, também é produzido com técnicas planejadas e controladas. E aí fala desses alimentos. Uhum. Então, ou seja, antes falava do alimento orgânico em geral, e agora se refere a esses alimentos como um todo, usou a expressão no plural, mas ainda se refere ao conjunto dos alimentos que recebem a certificação de orgânicos. Então, a técnica de produção dos alimentos orgânicos causa menor impacto aos recursos naturais, contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não mencionou quais são os recursos naturais, mas imagina-se que seja, por exemplo, a terra e a água. Né? São elementos fundamentais. Quer dizer, então, nesse processo. O aluno ele tem que dar uma atenção toda especial, por exemplo, quando ele vê a palavra, o verbo isento, o verbo, né, a flexão verbal isento, produzido e o pronome demonstrativo desses, tudo isso se reportando ao alimento orgânico. Quando ele passa para o plural, ele está aumentando, vamos dizer assim, a abrangência daquilo que ele vai falar em seguida. E ao falar em menor impacto, ele já prepara para o comando da questão, né, propriamente dito, que vem no próximo parágrafo. Também, essa questão me chama a atenção sobre um aspecto que é o seguinte: alimento orgânico é preciso, para que ele seja orgânico, é necessário que ele seja isento de agrotóxico, como foi dito na questão. E que sejam empregadas algumas técnicas planejadas, controladas, que não foram mencionadas. Sim. Na parte de baixo, né, aliás, só um detalhe, vocês estão notando que aqui não existe uma fonte. Então, esse é um caso daquelas questões em que não se utilizou o texto de um terceiro, né, como estratégia. Anteriormente ocorreu com aquele texto da Fiocruz. Certo. Então, neste caso, não. Então, de quem é esse texto? Esse texto é do criador da prova. Então, é um gênero prova, né? Questão de prova. Esse é o gênero, certo? Veja que na parte de baixo, que é a parte que vai
implicar a escolha de uma alternativa, ou seja, nesse sistema de produção de alimentos vegetais, houve aqui um confinamento dentro da questão, porque até então eram alimentos isentos de agrotóxicos, apenas. Mas aqui já se fala em alimentos vegetais. Nós sabemos que são considerados alimentos orgânicos também, por exemplo, ovos. Os ovos também são orgânicos. Determinadas carnes, dependendo de como foram produzidas, também são orgânicos, né? Então, há alimentos que não são vegetais, que são criados a partir de animais, né, como a galinha, como o boi, como o frango, que também podem ser considerados orgânicos, desde que aquele animal tenha sido criado de uma forma específica, que são as chamadas técnicas, mencionadas pela questão, e tenham se alimentados de vegetais orgânicos. Até mesmo fungos, que não são animais, não são vegetais, podem ser produzidos de maneira orgânica, né, como champignon, shiitake, etc., desde que produzido em sob determinadas circunstâncias que obedeçam aos quesitos, né? Exato. Mas aí, agora, aqui, você veja que a questão... vegetais, ele fala em controle de insetos, né? Quer dizer, apareceu um fator aí que estava até então implícito, né? Quando se falava em agrotóxico. Primeiro que ele se refere aqui a alimentos vegetais. Então, ou seja, nesse momento, nós não vamos tratar de todos os alimentos orgânicos, sobretudo aqueles de base animal, e vamos nos ater apenas ao grupo dos alimentos orgânicos vegetais. Então, eu vou imaginar, por exemplo, uma alface, eu vou imaginar uma couve-flor, né? São alimentos dessa natureza que nós estamos comentando aqui. E o controle de insetos é manejado. A palavra manejar dentro da agricultura tem um sentido todo especial, que é uma interferência humana a fim de obter um determinado resultado positivo para quem está manejando e que seja controlado. Agora nos referimos a alimentos vegetais, falamos de controle de insetos, o que significa que há uma preocupação de manter a saúde desses vegetais, dessas plantações. Bom, então se nós formos para as alternativas, nós vemos de que forma a gente pode manejar esse controle? Adubando o verde? Evidentemente que não. Né? Ou seja, se há insetos na plantação, não é adubando que eu vou resolver o problema dos insetos. Compostagem significa um reaproveitamento do lixo. Controle da irrigação do solo. O problema não é falta de água. Utilização de predadores naturais. Bom, aí começa a ficar interessante, porque se eu tenho insetos, o que é que eu posso utilizar para que esses insetos sejam combatidos naturalmente? Né? Então, que tipo de inseto eu tenho? E que outro ser vivo pode se alimentar desse inseto, fazendo com que esta, entre aspas, né, esta praga, né, ou seja, esse problema que foi criado ali, de que modo ele pode ser naturalmente combatido? E a última opção seria aproveitar. Eu não conheço o que é o Rhizobium, não sei o que é. Talvez seja a única parte da questão que envolvesse algum conhecimento mais técnico, né? O Rhizobium é um gênero de bactérias que vivem no solo e que frequentemente estão associadas à raiz de fabáceas, quer dizer, leguminosas, e produzem, a partir do nitrogênio atmosférico, substâncias nitrogenadas que atuam como adubos naturais. Ou seja, são importantes no ciclo natural do nitrogênio a fim de manter a fertilidade do solo. Talvez, em toda essa questão, a única parte que a pura intelecção e cultura geral não fossem suficientes para apontar no sentido de eliminar a alternativa. Mas acredito que se o aluno percebeu, se o leitor
o candidato percebeu claramente o binômio isento de agrotóxico e na sequência, quando ele olha para o enunciado controle de insetos, isento de agrotóxico, controle Isso. de inseto, esse binômio por si diz a um bom leitor em que sentido caminhar. E também a questão do impacto ambiental, que é mencionado na questão, ou seja, se você tem uma plantação que é orgânica, a última coisa que se vai pensar em fazer é você colocar algum tipo de veneno. Uhum. Né? Então, o manejo é justamente isso, é você saber que tipo de interferência você pode fazer que não, de tal forma que não prejudique a sua plantação e que ela, inclusive, perderia a certificação de ser orgânica. Claro, se você utiliza, você vai perder a certificação. E é isso que não se quer, né? Que os produtores não vão querer e muito menos os consumidores desse tipo de alimento. Se isso ficar comprovado que o alimento está contaminado, com certeza isso vai implicar a perda desse cliente e, quem sabe, até, eventualmente, um processo que a empresa possa ter, além de perder o selo de ser orgânico. Agora, como que seria esse manejo? Por exemplo, pássaros comem insetos. Como é que eu poderia ter ali no ambiente pássaros que pudessem consumir esses insetos? Aí a questão não traz. E é um problema para o ambientalista, é um problema para aquele que cultiva esses vegetais. Mas poderia ser uma das saídas. Eu acho muito divertido conversar sobre questões da área de ciência com pessoas que são de outras áreas, porque elas sempre lançam um olhar todo próprio. Né? Quer dizer, você, por exemplo, faz uma análise de vocabulário e isso remete à ideia de que o repertório vernáculo, o repertório de palavras de uma pessoa que é adquirido em N contextos, como ouvindo músicas, assistindo a bons filmes, sendo um leitor assíduo, tudo isso dá uma bagagem que não é necessariamente aprendida nas aulas de ciências da natureza, mas que ajudam tremendamente até num contexto de uma prova de ciências da natureza. William, vamos falar de mais uma questão, então? Falar um pouquinho sobre medicamentos no ambiente, uma outra questão aqui relacionada com biologia, química, ambientalismo, e temos uma fonte que é a Química Nova, uma revista muito importante de artigos científicos, de papers, que tem uma derivação, uma outra publicação chamada Química Nova na Escola, esta sim de divulgação científica para professores e alunos. O que você nos diz a respeito dessa questão? Então vamos lá. Algumas toneladas de medicamentos para uso humano e veterinário são produzidas, veja a concordância aí, né? São as toneladas que são produzidas por ano. Os fármacos são desenvolvidos para serem estáveis. É muito comum isso em qualquer tipo de texto, você evitar a repetição de um termo. É desagradável você ver aquela palavra muitas vezes repetida num texto. Então, por exemplo, o que são os fármacos? São os medicamentos. Então, isso é muito comum, é uma forma de retomar uma palavra que foi expressa anteriormente, mas eu uso, digamos, aqui no contexto, uma espécie de um sinônimo. É o nosso referente. A palavra medicamentos é o nosso referente para fármacos. Os fármacos são desenvolvidos para serem estáveis. O que eu entendo de estáveis aqui no contexto é que esses medicamentos, eles permanecem. Né? Você não produz e eles acabam depois de 2 horas. Eles são estáveis. Não se decompõem, não se transformam em outras substâncias tão facilmente. Em outras. Exato. Mantendo suas propriedades químicas de forma a atender um propósito terapêutico. Ou seja, então, ele se mantém com o objetivo de tratar alguém, tratar de alguma doença. Após o consumo de fármacos, parte de sua dosagem é excretada. Então, esse sua dosagem se refere esse possessivo, se refere a um termo anteriormente expresso. Ou seja, parte da dosagem dos fármacos é excretada.
aqui está se referindo a fármacos, que por sua vez se refere a medicamentos, né? Então, tanto faz um como o outro, esse sua se refere a esses elementos anteriores. Notar aí também o singular, né? Quer dizer, aquela construção incorreta muito comum: após o consumo de fármacos, partes de sua dosagem são excretadas, que não estaria de acordo com o sujeito ao qual se refere o verbo, né? Exatamente. Ou seja, parte dos fármacos é excretada, porque a parte, é uma parte que é Perfeito. excretada, né? Uhum. Se a gente quiser até entender por que ocorre essa concordância aí, Uhum. é porque o núcleo do sujeito é a palavra parte. E o Tá. de sua dosagem é o adjunto, é aquilo que especifica o núcleo, parte. Então, quando isso ocorre, a gente concorda o núcleo com o verbo, né? Não é o adjunto que concorda com o verbo, mas é o sujeito, é o núcleo do sujeito que concorda com o verbo. Seria como uma construção do tipo: a minoria da população está, ou uma Exatamente. pequena porcentagem dos náufragos morreu, e assim por diante. Exatamente. Perfeito, Isso mesmo. perfeito. Vamos em frente, então. Parte de sua dosagem é excretada de forma inalterada, persistindo no meio ambiente. Então, pelo que se entende aqui, como esses fármacos são estáveis, uma parte da dosagem dos fármacos é excretada de forma inalterada, ou seja, o indivíduo tomou o medicamento, mas uma parte daquele componente químico vai, né, diretamente para a natureza de forma inalterada. Uhum. Imagine que ali eu tenho propriedades químicas que se mantiveram, mesmo depois do consumo. Então, por exemplo, posso eliminar isso na urina. E essa urina vai para o meio ambiente. É isso que o texto está dizendo. Em todo o mundo, antibióticos, hormônios, anestésicos, anti-inflamatórios, entre outros, são detectados em concentrações preocupantes no esgoto doméstico. Então, se você vai examinar o esgoto doméstico, entre urina e fezes, você pode encontrar vários desses elementos. E, segundo o texto, numa quantidade preocupante. Em águas superficiais, por exemplo, nos rios, né, Uhum. que quando o esgoto está indo para o rio, se é o caso, ou para o mar, e também no subsolo, o que de fato é preocupante, porque isso tem impacto na qualidade da água de poços, por exemplo, poços artesanais, isso pode interferir na lavoura. Dessa forma, a ocorrência de fármacos residuais no meio ambiente pode apresentar efeitos adversos, quer dizer, negativos, comprometedores, em organismos aquáticos, né? Então, por exemplo, peixes, e também terrestres. A pergunta é: qual ação minimiza? O que é minimizar? Às vezes, pelo desconhecimento do sentido de uma palavra, o aluno pode perder a questão por não entender muito bem o que quer dizer aquela palavra, né? Uhum. É só lembrar que minimiza é da mesma raiz da palavra mínimo. Perfeito. E o que é mínimo? É muito pouco, é a menor quantidade possível, a menor possibilidade. Então, qual ação minimiza? Quer dizer, que diminui ao máximo a permanência desses contaminantes nos recursos hídricos. Então, agora está restringindo ao universo dos recursos hídricos, ou seja, água, basicamente água, e a palavra contaminante está deixando muito claro que qual é o tipo de preocupação. Isto é, que esses elementos químicos que estão no meio ambiente foram lançados no esgoto doméstico, que eles possam contaminar a água. Então, qual é a ação que pode minimizar a permanência desses elementos contaminantes na água? A utilização de esterco como fertilizante na agricultura, então não tem nada a ver. Uhum. Você veja, a utilização de esterco, claro que ela é bem-vinda na agricultura. Ela é muito mais bem-vinda do que fertilizantes que têm por base, por exemplo, derivados do petróleo.
Aham. É um fertilizante natural, orgânico, e ele deveria ser muito mais utilizado do que vem sendo. Ampliação das redes de coleta de esgoto na zona urbana. Ora, o texto não está falando que tem faltado coleta de esgoto. A gente sabe que falta, mas não é esse o problema da contaminação. Quer dizer, a Porque alternativa A, haverá contaminação de qualquer maneira, mesmo com uma rede muito maior. quer dizer, a alternativa A e a alternativa B caem naquilo que você disse agora há pouco, embora corretas, embora sejam Desejáveis, desejáveis, não respondem à pergunta feita. E a pergunta é, é aquilo que vai direcionar justamente a resolução. Se trata de um exato, que é o problema da objeto. contaminação, né? Aham. Depois, descarte dos medicamentos fora do prazo de validade em lixões. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Quer dizer, primeiro que jogar esses medicamentos em lixões é contaminar a terra, Sim. né? Contaminar o meio ambiente. E não tem nada a ver, não é por aí. Desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes. Então, sim, isso é possível. E o item E, vamos checar todas as possibilidades, reuso dos lodos provenientes das estações de tratamento de esgoto na agricultura. Isso também seria absurdo, né? Porque esse lodo que está nas estações de tratamento, ele também está contaminado por esses elementos químicos. Então, não adianta nada, você vai contaminar o solo se você fizer um uso pura e simplesmente. Seria preciso tratar esse lodo para que ele pudesse ser utilizado. Embora o item D não seja muito bem desenvolvido, ele é o menos comprometedor. Aham. Desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes. Não são mencionados quais seriam esses processos, mas eu infiro que esses processos deverão levar em conta não apenas a qualidade da água do ponto de vista do seu consumo, ou seja, então vamos clorar a água, vamos filtrar, vamos fazer uma série de processos tradicionais, mas seria necessário, inclusive, um outro tipo de tratamento que desse conta dos problemas químicos da água, ou seja, esses medicamentos. Perfeito. Então, eu infiro que seja isso, embora o item seja um pouco vago, Aham. mas ele é o menos comprometedor de todos. A alternativa correta é sempre aquela que é a mais apropriada, não necessariamente aquela que, na opinião do leitor, do professor, seja infalível, né? Como você bem Uhum. foi, é o menos comprometedor. E me parece que um bom leitor que marque algumas palavras como medicamentos estáveis, detectados, esgoto doméstico, minimiza contaminantes, ele mapeou, de certa forma, o caminho Uhum. para encontrar a resposta. Né? Bom, Exatamente. falei com o professor William Roberto Cereja, doutor em Linguística Aplicada, autor de várias obras de importância como Português Linguagens, que está sendo reformulado agora, não é isso, William? Sim, a gente acabou de lançar o Português Linguagens do ensino médio em volume único. Ele Uhum. está chegando agora às escolas. É isso mesmo, Canto. Da coleção gramática, da gramática reflexiva, né, que é um volume único, não é isso? Também temos. E, Isso, volume único também para médio. e da coleção Interpretação de Textos, que é sequencial e vertical desde o Fundamental 1 ao ensino médio. Bom, Isso mesmo. queria deixar para suas considerações finais o espaço aberto aqui. Muito obrigado. Olha, eu queria fazer uma última observação de que as questões do Enem, em grande parte, elas... Não, eu não vou dizer em grande parte, porque o Enem também mudou. Eu diria que quando o Enem começou, grande parte das questões era resolvida desta forma, né? Ou seja, apenas lendo e relacionando, inferindo, comparando, buscando uma relação de causa e efeito, era possível responder uma boa parte das questões do Enem. Depois o Enem foi se modificando e hoje as questões apresentam mais conteúdos específicos, requerem um domínio maior. Em língua portuguesa, imagino que seja menos do que em outras áreas, ou seja,
ainda em língua portuguesa, é possível resolver uma série de questões, um número considerável mesmo, sem muitos conhecimentos de gramática e de literatura. Portanto, basta ser um bom leitor e você vai conseguir um bom resultado. De qualquer maneira, em quaisquer que sejam as áreas, uma leitura sempre muito atenta, observando, como já comentei, o emprego de pronomes, a concordância, isso que o Canto acabou de fazer, que ele comentou algumas palavras que foram conduzindo a questão, a gente pode chamar isso de um campo semântico, né? Ou seja, a própria questão vai apresentando um determinado campo semântico que conduz para a resposta. Então, você tem os medicamentos, você tem impacto ambiental, são determinadas palavras que vão dando pistas de aonde quer chegar o professor, a pessoa que fez, o examinador, a pessoa que criou essa questão, aonde ela quer chegar, qual é o objetivo da questão e buscar o bom senso, né? Como também já foi falado. Eu acho que para esse tipo de questão é ler com atenção, ler com calma, fazer suas inferências, observar atentamente a fonte, observar o verbo, o que é exatamente que se está pedindo ali. Às vezes a questão não tem pegadinha nenhuma, né? O objetivo não é fazer pegadinha, é, na verdade, verificar se o leitor é capaz de ler um texto científico, de divulgação científica, ou um gênero como uma reportagem científica, uma entrevista científica, e estabelecer conexões com a sua visão de mundo, seu conhecimento de mundo. Isso, de modo geral, nos ajuda bastante numa prova como essa. William, muito obrigado. É sempre uma honra, uma satisfação, um prazer conversar com você, porque a cada conversa eu aprendo muito e hoje não foi diferente. As portas estão sempre abertas para você aqui, sempre que quiser e sempre que puder. Muito obrigado. Eu agradeço também, Canto, foi um prazer falar com você e com os professores, com os estudantes, com os vestibulandos, né? E espero que essa nossa conversa possa ajudá-lo em um ou no outro ponto. Grande abraço a vocês todos. Com certeza ajudará. Muito obrigado e até mais. E obrigado a todos que acompanharam esse nosso papo e esperamos que tenha, como o William falou, sido proveitoso a todos. Muito obrigado, até a próxima.